Vocês é a solução para o planeta. Vocês vão levar a claridade, vocês vão levar a oportunidade, vocês vão clarear a vida de outras pessoas. Ele vai dizer, vocês são o sal dessa terra, vocês vão restaurar o sabor, vocês vão dar vida às pessoas lá fora. Então, a missão verdadeira da igreja é restaurar esse mundo que se encontra em trevas. Mas quando a igreja não compreende a razão para a qual ela foi levantada, quando a igreja não compreende o evangelho de Jesus, quando nós nos tornamos apenas frequentadores de culto, infelizmente nós não executamos a razão para a qual nós fomos levantados. Então Deus te comprou lá na cruz do Calvário. Não foi apenas para você visitar o culto uma vez por semana. Deus nos comprou para nós entendermos que precisamos ser a luz para esse planeta, o sal desta terra, modificar, transmitir a vida àquele que não tem vida alguma. Então, somente eu irei conseguir me tornar esse ser transformador de ambientes se eu, de fato, olhar para o Evangelho e compreender o Evangelho de Cristo. Somente olhando para as Escrituras é que, de fato, nós iremos transmitir e modificar as escolas, as faculdades, a sociedade lá fora. Hoje, eu ouvi um podcast hoje com um pregador por nome de Eliseu Rodrigues. E Eliseu Rodrigues hoje é visto como um pregador hoje, é um cara muito jovem, baixinho, mas ele é um cara hoje que não é muito aceito no meio gospel. Porque as mensagens que Eliseu prega são mensagens muito confrontantes. São mensagens que incomodam o público. São mensagens que não deixam as pessoas muito confortáveis. São mensagens que, de fato, tiram algumas pessoas da sua zona de conforto. E o entrevistador perguntou a ele, disse, pastor Eliseu, pastores como o senhor não têm muita prosperidade no reino. Porque as pessoas não querem seguir pastores como o senhor. E ele disse uma coisa interessante, ele disse, eu sei disso, mas Jesus já falava isso. E isso é a resposta dele, ele dizia, Jesus já falava isso. Jesus já falava que o reino dos céus, ele é uma porta estreita. E o reino que conduz à perdição é uma porta larga. Então, as pessoas não querem ouvir as mensagens que as confrontem. As pessoas não querem ouvir mensagens que digam que elas estão no pecado, que digam que elas precisam mudar de vida. Esse tipo de mensagem não atrai as pessoas. Então, as pessoas que entram pela porta estreita é poucas. E muitas são as que entram pela porta da perdição. Então, ele disse, eu não me preocupo com isso, porque Jesus já profetizou isso. Que poucos iriam entrar pela porta estreita e a multidão entraria pela porta larga. Então, o que existe hoje de igrejas que não estão preocupadas em conduzir pessoas para o céu. A maioria das igrejas estão preocupadas em encher seus templos. A maioria das igrejas estão preocupadas em que seus membros venham, participem dos seus cultos, consumam seus elementos, consumam seus produtos, e que tal pastor bata no peito com muita ousadia, ou com muita prepotência, ou com muita arrogância, ou com muita vaidade, e diga, eu sou o pastor de uma grande igreja. Eu já participei de uma igreja grande. E a grande realidade é que aquelas pessoas que frequentavam a igreja, elas não entendiam o verdadeiro sentido do evangelho. Então, certa vez alguém me fez uma pergunta e disse, pastor Paulinho, o que você quer para a sua igreja? Se for apenas juntar pessoas, os métodos é muito fácil para isso acontecer. Eu estava recentemente, e vou até citar o nome da fera, pastor Leonardo Salles. E eu estava vendo a igreja que ele pastoreia hoje. Cara, uma catedral. Uma multidão de pessoas. A igreja dele, no mínimo, hoje deve ter 10, 15 mil pessoas. Quem é esse pastor Leonardo Salles? É um pastor que iniciou ontem. Talvez tenha menos tempo de igreja do que o galpão. Mas porque a igreja dele ela cresce tanto? Porque ele prega aquilo que as pessoas querem ouvir. As revelações são revelações que são conviventes com a vida às quais aquelas pessoas querem participar. É um pastor que casou-se, mas não tem mais esposa. Lidera uma igreja hoje, mas é um pastor solteiro.
Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas se a mensagem que ele está pregando alegra o meu ego, satisfaz as minhas vontades. E a Bíblia já falava isso. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias as pessoas seriam amantes do seu próprio ventre. O que é ser amante do seu próprio ventre? É você desejar apenas ouvir aquilo que lhe é conveniente, querer ouvir apenas aquilo que seus ouvidos de fato desejam ouvir. Mas o meu compromisso não é em te fazer feliz. O meu compromisso como pastor não é fazer você se sentir a pessoa mais feliz aqui dessa igreja. O meu compromisso enquanto pastor é fazer você se tornar santo. E para fazer você se tornar santo, às vezes você vai ter que ser confrontado de uma forma que você não queria ser confrontado. Eu vou tocar em áreas da tua vida através da palavra de Deus que você não queria que fosse tocada, mas é necessário se de fato nós queremos viver uma vida íntegra com Deus. Porque a maior decepção que nós enquanto cristãos teremos será chegar no dia do juízo e o Senhor olhar para muitos e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E muitos vão dizer: mas Senhor, no teu nome eu pregava, no teu nome eu expulsava demônios, no teu nome eu falava em outras línguas. E o texto é bem categórico, quando nos diz que Jesus vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essa será a maior decepção de um cristão. É ele entender que ele correu a vida inteira, mas no final da trajetória, no dia do juízo final, ele se deparou com Cristo e Cristo não o conhecia. Mas infelizmente, muitas pessoas chegarão no dia do juízo final, pensando que irão herdar a eternidade com Cristo, vão herdar o inferno como vida eterna. E por que, pastor? Porque infelizmente não quiseram ouvir a verdade do Evangelho. Mas são aquele grupo de pessoas que Paulo profetizou, que Paulo falou a Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Que os homens amariam o seu próprio ventre. Egoístas, egocêntricos, amantes de si mesmo. E que procuraria pastores que falem aquilo que eles de fato querem ouvir. Mas sem a compreensão exata do Evangelho, nem eu, nem você teremos um encontro com Jesus. A verdadeira transformação, ela acontece a partir do momento que eu compreendo o Evangelho de Cristo. Então precisamos sim sermos uma igreja que tenha a capacidade de nos sentarmos para ouvirmos o que Deus quer para a nossa vida. Ser crente, como eu preguei há 15 dias atrás, é você abrir mão de si mesmo. É você negar-se a si mesmo. É você carregar a sua cruz e você dizer: não é sobre mim, não é as minhas ideias, não é os meus pensamentos, mas é de fato que Deus orienta para nós. Eu soube que uma determinada pessoa não vem mais para o galpão, porque eu disse que nós éramos uma igreja que nós abraçávamos a todos, mas não aceitávamos a tudo. E repito, nós somos uma igreja que, apesar de termos uma característica moderna, e cada vez mais iremos ampliar isso, mas os nossos princípios permanecem os mesmos lá do primeiro século. Somos uma igreja que abraçamos a todos, héteros e homossexuais, mas não aceitamos o pecado do hétero, nem tampouco o pecado do homossexual. Se isso lhe ofende, infelizmente, retire-se dessa comunidade, porque você vai ouvir isso constantemente aqui. Eu não quero, infelizmente, correr a minha trajetória. E no final da minha história, Jesus olhar para mim e dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque fosse negligente para com a minha verdade. Apartai-vos de mim porque não pregastes aquilo que os meus filhos precisavam ouvir, mas enganasse eles com vãs filosofias, os conduzindo, os caminhando ao inferno. Porque muitos pastores irão prestar conta de cada mensagem que não pregou. Muitos pastores terão que chegar diante do juízo final e serão infelizmente reprovados e lançados junto com Satanás no inferno, porque tiveram a oportunidade, o púlpito lhes foi dado, a palavra lhes foi entregue, mas eles infelizmente, para não perderem
os seus holofortes, para não perderem sua plateia, não falar a verdade que deveria falar e não confrontaram aqueles que deveriam ser confrontados. Um dos textos que eu mais gosto é de João capítulo 6. É quando Jesus ele chega para uma multidão e ele prega um sermão muito duro. E as pessoas começam a ir embora uma após a outra. E ele olha para os seus discípulos e ele diz: vocês não vão com a multidão? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus não estava preocupado com a multidão. Jesus estava preocupado em tratar aqueles que queriam ser tratados. Jesus queria, de fato, gerar discípulos igual a ele mesmo. Jesus queria transformar pecadores em homens santos, modificar prostitutas em mulheres santas, ladrões em homens corretos. Porque essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é: venha como estais, mas não permaneça como você chegou. Um evangelho que não modifica, um evangelho que não transforma, um evangelho que não faz eu olhar para dentro de mim e querer dizer eu preciso mudar, não é o evangelho de Jesus. É qualquer outra mentira, menos o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele me convida: venha como você está, meu filho. Mas esse evangelho que Paulo vai dizer que é o dínamo, é a dinamite, é o poder de Deus. Esse evangelho, quando ele entra no coração do pecador, ele tem que destruir as obras de Satanás dentro do coração do homem. Se isso não está acontecendo, infelizmente, é qualquer balela que está sendo pregada, menos o evangelho de Jesus. Porque o evangelho dele, ele tem esse poder de transformar, de libertar. Mas pessoas ou igrejas que, infelizmente, os seus frequentadores não mudam culto após culto. Esse pastor precisa rever os seus conceitos. Nós tivemos um trabalho aqui em cima e estava dando 150 jovens nesse trabalho. E quando foi um dia, eu peguei o meu carro após o trabalho e, voltando para casa, eu encontrei algumas pessoas que estavam participando do culto. E quando eu voltava para casa, eu encontrei casais de homossexuais pegados na mão, indo para a pracinha, depois de ter saído do culto. Casais de meninas lésbicas pegadas na mão e saindo do culto feliz da vida. E naquele momento eu me fiz uma pergunta: que evangelho é esse que eu estou pregando? Que o homossexual vem para o culto e, em vez de voltar contrito, entristecido, arrependido do seu pecado, volta de mão dada para casa. E naquele momento eu disse: doe quem doer, pregarei a verdade, ainda que fique sozinho. Mas esse é o real sentido. Porque se nós não atentarmos para isso, infelizmente, nós seremos apenas uma multidão que acompanhava Jesus, que corria atrás de Jesus, apenas por aquilo que ele podia fazer, mas que não foram transformados pela mensagem que ele pregava. Porque não queria um compromisso com ele, queria as bênçãos que ele poderia ter, que ele poderia dar. Mas não é essa a nossa finalidade. O nosso objetivo é fazer com que você sente-se nessas cadeiras, aprenda o evangelho de Jesus. E esse evangelho, ele pode constranger você. Esse evangelho, ele vai te deixar numa zona não confortável. Esse evangelho vai colocar você diante dos seus próprios pecados. Mas só existe essa maneira de você, de fato, ser santo. Só existe essa maneira, de fato, você se tornar um discípulo de Jesus. Só existe essa maneira, realmente, de você, realmente, no dia do juízo final, o Senhor olhar para você e dizer: vem para cá, meu filho, ao meu lado, colocar uma coroa sobre tua cabeça e te chamar de santo. Só existe essa possibilidade. Isso só vai acontecer se, de fato, você compreender o evangelho de Cristo, de Jesus, e dizer: eu quero para mim, não é mais as minhas vontades, é a vontade dele para mim. Se não houver isso, infelizmente, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Mas esse não é o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês. Mas eu me senti compelido, eu me senti impulsionado a tratar essas questões antes de propriamente entrar no texto, o qual eu quero tratar com vocês nessa noite. Capítulo 12 de Romanos, nós já tratamos que Paulo ele vai iniciar dizendo: apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Tem uma mudança de mentalidade.
Semana passada nós observamos a importância do amor fraternal entre os irmãos. Nós observamos semana passada que Cristo ele trata a ideia do amor fraternal ao ponto, comparando que eu preciso dar a minha vida pelo meu irmão. Que a igreja é um corpo que deve trabalhar em plena união, em pleno desenvolvimento da sua unidade. E quando chega nos versículos 13, Paulo começa a dar uma sequência de conselho a esses irmãos. E o primeiro conselho que ele traz é: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Deixa, por gentileza, o verso 13 na tela. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Paulo está escrevendo aqui, eu preciso contextualizar, eu preciso trazer você para você entender. Paulo está escrevendo aos irmãos que estavam em Roma. Primeiro século, era um período difícil. Era um período que tinha tido muitas dispensações. O que é dispensações? No ano 70, depois de Cristo, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que Nero, ou o imperador da época, ele invade Jerusalém e ele expulsa de Jerusalém todos os cristãos. Então, os cristãos eles são obrigados a saírem de Jerusalém. Eles são dispersos pelo mundo afora, literalmente sem eira e sem beira, sem ter aonde de fato cair morto. Quando Paulo escreve a esses irmãos, grande era a perseguição que os irmãos passavam. Então, a condição financeira de muitos desses irmãos aqui em Roma, na realidade, era uma condição muito ruim. Os irmãos, na sua maioria, não desfrutavam de grandes riquezas. Principalmente no processo de Roma, aqui em Roma. Aqui tinha judeus convertidos que vieram de Jerusalém, mas também aqui tinha muitos romanos convertidos. E a maioria estava vivendo um processo de pobreza de fato. Então, quando Paulo ele vai orientar esses irmãos e dizendo: irmãos, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, é porque Paulo sabia que a igreja ela se encontrava em situações lamentáveis. Que muitos daqueles irmãos, infelizmente, estavam em situações lamentáveis, de risco de fato. E muitos não tinham nem sequer aonde cair morto. Então, o que Paulo traz aqui, o que Paulo está tratando desde os versículos 3 em diante, é convidando essa igreja para que eles sejam sensíveis à necessidade do próximo. Por isso é que Paulo vai dizer que, nos versículos 3, que nós deveríamos executar a obra com zelo. A obra que Paulo está falando ali não é o diaconado, não é o presbitério, não. É a obra para com o próximo. Eu devo observar a necessidade, a obra para com meu irmão, com zelo, com atenção. Por quê? Porque muitos aqui estavam realmente em situações lamentáveis e precisava que a igreja olhasse para eles com olhar de atenção. Precisava que realmente os irmãos que tinham alguma coisa se compadecessem daquele que não tinha nada. O objetivo de Paulo aqui, de fato, é despertar, é fazer com que os irmãos observem a necessidade que haveria dentro da igreja, de realmente eles se preocuparem com a piedade, se preocuparem, de fato, com a vida do outro, como o meu outro se encontra. Porque a máxima do cristianismo são duas vertentes. É amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu afirmo que amo a Deus, mas eu não me preocupo com o meu próximo, João vai me chamar de mentiroso. Ele vai dizer: se você não consegue amar a quem você vê, como você irá amar a quem de fato você não vê? Então, precisamos entender que praticar a hospitalidade, praticar a generosidade é um dever nosso enquanto cristão. Nós estamos inseridos dentro de um contexto, de um mundo materialista,
aonde a filosofia do mundo é cada um por si e Deus, quem sabe? E Deus, vamos lá? Cada um por si e Deus. Essa filosofia é bíblica, sim ou não? Essa filosofia não é bíblica. Essa filosofia pagã, ela vai na contramão do Evangelho de Jesus. Essa filosofia, na realidade, ela é satânica. Porque Cristo, ele não manda eu buscar os meus interesses. Não, não. Ele diz, cada um busque o interesse do outro. Por isso é que semana passada nós tratamos o texto onde Paulo vai escrever dizendo, olha, quanto à honra, dei ao outro. Buscai em primeiro lugar o interesse do outro. Se preocupe com o outro. E depois você se preocupa com você. Esse é o Evangelho de Jesus. Independentemente se nós gostamos ou não. O Evangelho não é para nós praticarmos o que nós gostamos. O Evangelho é para nós sentarmos como filhos e simplesmente obedecermos os princípios que está repleto em sua palavra. Se eu digo que sou cristão, eu estou dizendo, eu quero obedecer a tua palavra. Recentemente eu ouvi um podcast da ex-namorada do Neymar, como é que chama ela? Bruna o quê? Bruna Marquezine. E ela dizendo, eu sou cristã, mas eu não gosto de igreja. E alguém poderia dizer, Bruna, não existe vida fora da igreja. É igual o meu braço dizer, eu quero ter vida sem estar conectado ao corpo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em Romanos, Paulo vai mostrar uma alusão, Paulo vai fazer uma comparação do corpo, da igreja como um corpo. Paulo vai dizer que a mão precisa do pé, o pé precisa da mão, o corpo no seu conjunto completo é que faz acontecer. Então não há vida sem estar conectado do corpo. Não há como alguém dizer, eu sou crente, mas eu não participo da igreja. Porque a igreja é um corpo, e quando Paulo fala do corpo ali de Coríntios, Paulo não está falando da igreja universal, ele está falando da igreja local. Da igreja de Corinto enquanto comunidade. Ele está dizendo, só existe vida se você estiver conectada no corpo, na igreja. Então eu preciso entender que a caridade, praticar a hospitalidade, é um dever nosso enquanto cristão. Paulo está dizendo, irmãos, compartilhem com os santos as necessidades deles. Tenha compaixão, olhe com olhar de misericórdia. Olhar com olhar de misericórdia, exercer misericórdia, é você, de fato, olhar para o outro, para a miséria do outro com o coração. A palavra misericórdia ela é composta de duas palavras, córdia, que é coração, e miséria. Então é você, de fato, olhar para a miséria do outro com o teu coração. Paulo está pedindo isso a esses irmãos. Paulo está dizendo, olha, entre vocês, existem pessoas que estão passando necessidade. Então olhem para essas questões com maior cauteleza, com maior sigilo, com maior interpretez, com maior vigor, com maior atenção. Pratiquem entre vocês a hospitalidade. Eu estava tratando ontem, ou melhor, terça-feira, junto com a galera no Next, aqui no primeiro andar. E nós falamos justamente sobre essa questão da fraternidade e nós percebemos que não existe o mundo de hoje ele não quer ouvir apenas palavras. As pessoas estão saturadas de palavras. No mundo de hoje as pessoas querem ver as obras que nós praticamos. Por isso é que coloca por gentileza 1 João capítulo 3 e versos, se não me engano, ou falha a memória, 18. Queria ler com vocês. Primeira epístola de João, capítulo 3, versos 16 em diante. Coloca o 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Próximo verso.
Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Próximo. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, o que João está mostrando é que se eu, de fato, que Cristo deu sua vida por nós, automaticamente nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se um irmão tem de fato fartura, tem bens, e vê o seu irmão passando necessidade e não se compadece dele, ele vai questionar se de fato essa pessoa conhece a Deus. Porque a verdadeira compreensão do Evangelho não vai fazer eu apenas falar, mas vai fazer de fato eu executar ações. A grande realidade é que o mundo no qual nós estamos inseridos, ele está saturado de palavras que não têm ações, de palavras que não têm nenhum tipo de obra, de palavra que realmente apenas diz, eu te amo, mas não passa de palavras, não há nenhum tipo de ação. Precisamos nos tornarmos uma igreja que atente para a necessidade do próximo, que nós venhamos olhar para o outro sentindo a mesma dor que ele está sentindo. Somente quando esse tipo de empatia invadir os nossos corações, aí de fato o mundo irá olhar para nós, irá se converter, não apenas por palavras, mas as nossas ações falarão mais alto do que as nossas palavras. Porque o mundo está saturado. Eu lembro-me que uma certa ocasião, visitando um cliente no Rio de Janeiro, e aparentemente ele não era muito fã de crente. Na época nem pastor era. E quando eu falei que era crente, automaticamente ele me fez uma pergunta, porque ele queria, de fato, questionar. E ele disse, minto, eu já era pastor. Minto não, né? Me enganei na informação. E quando eu chego diante dele e eu falo que sou cristão, ele me faz a seguinte pergunta: qual é a obra social que sua igreja realiza? É a primeira pergunta que ele me faz. Ele não perguntou qual era o nome da igreja, ele não perguntou nada, ele fez, qual é a obra social que tua igreja realiza? E eu comecei a falar para ele dos projetos que nós realizamos. E mediante aquelas informações ele disse, é porque hoje as igrejas não têm ações sociais. E concordo com ele. Hoje nós vivemos, infelizmente, nós encontramos igrejas riquíssimas, mas que infelizmente é zero de ação social. Igrejas que terminam o mês com seus caixas com 100, 200 mil. E um irmãozinho simples diz, pastor, eu preciso de uma cesta básica. E muitos líderes dizem, irmãos, vamos fazer uma coleta para arrecadar R$200, R$500, para fazermos a cesta básica do irmão fulano. Igrejas que não têm necessidade alguma de pedir dinheiro a ninguém, pedem, porque infelizmente não querem mexer nos seus cofres. Nós temos que entender que esse tipo de cristianismo, esse tipo de evangelho, que infelizmente fala, mas não existe ação. Por isso é que eu gosto muito da expressão do monge executivo, quando ele vai dizer que o amor não é o que se diz, o amor é o que se faz. Então, as nossas obras, elas falam de fato que nós amamos. Não é apenas de palavra, como disse João, mas é de fato e de verdade. É eu me preocupando, é eu me doando, é eu de fato tirando o meu tempo para de fato acudir, para eu de fato dedicar em prol da outra pessoa. Eu tenho dito aqui que as pessoas que vão trabalhar na nossa base, na nossa ONG, essas pessoas, elas não vão apenas levar o bem-estar para as outras pessoas. Elas são tratadas também. A melhor maneira de você tratar um egoísta, um egocêntrico, é colocando ele dentro dessas questões. É levando ele para esses ambientes que ele vai se deparar com realidades, as quais no seu mundo, no seu castelo, ele muitas vezes não encontra. Mas quer se tornar mais humano? Vai no hospital. Quer se tornar mais humano? Vai no domingo pela manhã, lá no lar da irmã Dulce, vai num sábado, lá na nossa comunidade, vai tratar com as crianças, vai dar uma aula gratuita, vai participar entregando uma sopa. Você vai perceber
que o mundo não gira em torno de você. Você vai descobrir que melhor nesta vida é servir do que de fato ser servido. Nós, quando somos levados a esses ambientes, nós desenvolvemos em nós a nossa empatia pelo próximo. Por isso é que é um dos projetos que nós, de fato, temos isso como cultura. Toda igreja que nós implantarmos, essa igreja tem que desenvolver projeto social. Essa igreja ela tem que, de fato, mostrar para os não crentes que temos Deus, não apenas de palavra, mas através de ações também. Que as nossas ações elas falem mais alto do que as palavras, as quais saem dos nossos lábios. Que isso se torne uma cultura galponense, que isso esteja entrelaçado às nossas entranhas, que ajudar o próximo, que repartir com o outro, seja algo que realmente esteja intrínseco dentro de nós. Essa semana, ou semana passada, um dia desse aí, acho que há uns 15 dias atrás, e eu vou citar o nome da fera também, alguém me ligou e mandou uma mensagem, eu não atendi a mensagem. E depois, quando eu fui observar, era uma mensagem de Carla, me falando que teve uma família que chegou lá na comunidade, uma mulher com 4 crianças, sem roupa, sem comida, sem alimentação. Ela manda mensagem, eu não pude atender. E quando eu cheguei lá, o problema estava resolvido. Carla tinha ligado para uma pessoa, conseguiram o dinheiro de levar a criança para o hospital. Ela ligou para outra pessoa, a outra pessoa levou a feira para a casa da pessoa. A mulher estava rindo à toa, porque a igreja se mobilizou. Sem necessariamente o pastor dizer, vou e faça. Mas o que me alegrou foi porque tenho observado que isso tem se tornado um contexto, uma ação natural. Cada membro tem entendido, tem compreendido que nós não fomos salvos apenas para receber as bênçãos, né? Manda mais, Senhor, manda mais. Já recebi a bênção, mas ainda quero mais. Não, essa filosofia não faz parte do cristianismo. Eu já recebi a bênção, já fui salvo, agora eu tenho que abençoar as pessoas. Eu tenho agora que me tornar um instrumento para que Deus use a minha vida, para que outras pessoas sejam transformadas. Então, essa é a ordem que Paulo dá, irmãos. Olha, compartilhe com os santos as necessidades, pratique a hospitalidade. Nós temos que entender que no contexto qual nós estamos, se alguém estiver sofrendo algo, nós temos que nos mobilizar enquanto igreja. Há dias atrás, uma das nossas irmãs precisou de uma cirurgia. E nós fizemos um apelo aqui, e o apelo era, irmão, ajude como se fosse o seu próprio olho. Em poucos dias, o dinheiro estava mais do que levantado. Graças a Deus que ela conseguiu a cirurgia para os 2 olhos. Mas todo o dinheiro arrecadado serviu para dar todo o apoio que ela precisa para, de fato, realizar a cirurgia dela. E como é gratificante, como é bom você saber que o teu dinheiro tem servido para ajudar outras pessoas. Como é bom sabermos que nós, enquanto igreja, temos nos preocupado em sairmos da nossa zona de conforto, porque o mundo no qual nós estamos inseridos, ele nos faz máquinas, ele nos faz individualistas, ele nos faz pessoas que não pensam no outro. O mundo no qual nós estamos inseridos, o contexto comercial, o contexto cultural, tudo que nós estamos inseridos, é pronto, ele foi forjado para forjar em nós homens que pensem apenas no seu próprio umbigo. Mas o evangelho de Jesus, ele vem na contramão disso. Na verdade, o evangelho do reino, ele é uma contracultura, a cultura atual. Porque a cultura atual, ela vai me ensinar a eu não me preocupar com o próximo, a eu pisar no pescoço que está caído, mas o evangelho de Jesus vai dizer ao contrário. Não é isso. Não busque os seus interesses, pratique a hospitalidade, observe quem precisa e reparta com ele. É essa a ordem dada por Jesus. A igreja primitiva, ela tinha isso nas suas entranhas. Por isso é que quando nós lemos, coloca por gentileza Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, verso 43. Veja como era a igreja do primeiro século. Veja a sensibilidade que eles tinham quando tratava-se de repartir para com o próximo. Atos capítulo 2, verso 43. Ele vai dizer, em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, o texto que nós lemos nos diz que a igreja primitiva vendia suas propriedades para ser repartida entre os irmãos à medida que cada um tinha necessidade. Porém, essa foi a igreja que mais cresceu na história. Essa era a igreja que quando um pregador pregava, 3.000 pessoas se convertiam. O outro pregava, 5.000 pessoas se convertiam, porque essa igreja estava saudável, era um corpo saudável, ele executava, eles não eram materialistas, eles se preocupavam no bem-estar do outro, em adorar a Deus acima de todas as coisas. E com essa mentalidade transformada, Deus acrescentava todos os dias aqueles que deveriam ser salvos. Então a igreja primitiva, ela tinha isso nas suas entranhas. Vejamos capítulo 8 de 2 Coríntios, coloca aí por gentileza. Capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo escrevendo, ele vai dizer: também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Preste atenção nesse versículo. Paulo vai dizer: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, graça essa concedida às igrejas da Macedônia. Que graça é essa? Ele vai dizer: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também contemple esta graça entre vocês. Como porém em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé como na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Aí veja a orientação. Assim também abundeis nesta graça. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo, mostrando, que os irmãos da Macedônia. Quem eram os irmãos da Macedônia? Igreja de Filipos, a igreja de Bereia, a igreja de Tessalônica. Por isso é que Paulo, escrevendo aos Tessalônicas, a igreja de Tessalônica, Paulo vai dizer: vocês são modelo para os da Caia. A igreja de Tessalônica era uma igreja, esse da Macedônia, era uma igreja que Paulo está dizendo que mesmo eles, tendo pobreza, eles ofertaram mais do que aquilo que eles poderiam. Sabe por que ele fazia isso? Porque ofertar para os irmãos da Macedônia era prazeroso. Era prazeroso. Esses dias é mais ou menos, nós estávamos no retiro espiritual e quando deu umas 6 horas da manhã, um dos pastores que estava pregando conosco lá, levantou-se e foi varrer o templo. Aí Wagner disse que chegou lá e disse: o senhor varrendo o templo, pastor? Eu vou lhe ajudar. Ele falou: não, me ajuda não. Se você me ajudar, você vai estar impossibilitando eu fazer algo que eu gosto. E ele era o pastor convidado. E uma suíte para ele. Mas ele levantou-se e foi lá varrer o templo, porque ele disse: eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso. E se você me impossibilitar, eu vou ficar triste.
Era o mesmo sentimento que os irmãos da Macedônia tinham. Paulo vai dizer que eles ofertaram acima das suas possibilidades. Sabe o que é você ofertar aquilo que você não pode? Eram esses irmãos. Mas não faziam isso com tristeza. Eles faziam isso com alegria. Os irmãos da Macedônia, eles tinham prazer em ofertar. Eles queriam participar. Eles queriam o nome deles lá. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu quero ajudar esses irmãos. Mas as suas condições não são tão boas. Não tem problema. O pouco que temos, nós iremos repartir. É igual a história que eu contei ontem, terça-feira, do irmão que estava comigo no carro. E dia do domingo eu sem dinheiro. Eu fiz, meu irmão, me empresta R$50, que eu estou liso e tenho que sair para jantar. E ele disse, Paulinho, eu não tenho R$50, eu tenho 20. Mas aí eu troco, tu fica com 10, eu fico com 10. Né? E aquela atitude daquele irmão me chocou bastante. Eu falei, não, mano, pelo amor de Deus. Fica com teus 20 aí e vai comer tua pizza aí. Então assim, mas eu percebi a generosidade e a alegria que aquele irmão tinha em servir. Em dar, em repartir o pouco que tinha. Era igual a esses irmãos. Paulo vai dizer que eles mesmo tendo pobreza entre eles ofertaram mais do que o que podia. E Paulo vai dizer que eles pediram, Paulo, nos deixa participar dessa graça, desse privilégio de servir. É com essa mentalidade que nós temos que, de fato, ajudarmos uns aos outros. O ser generoso, o praticar a caridade, a generosidade tem que ser um ato voluntário, tem que ser um ato alegre e não de tristeza. Se você é alguém que, infelizmente, quando dá uma oferta, dá com tristeza, melhor que não dê. Porque Paulo vai nos orientar, aquele que oferte com alegria. Tem que ser essa a nossa disponibilidade. Nós temos que aprender a servirmos com o coração alegre. É esse o ensinamento que Paulo ele vai trazer para essa igreja que se encontrava aqui. Verso 14, coloca por gentileza. Eu vou acelerar um pouquinho, eu acabo gastando muito tempo em tópico só. Romanos capítulo 12, verso 14. Aí Paulo vai dizer agora no versículo 14: abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Queridos, você já pensou no princípio de abençoar quem te persegue? A perseguição que Paulo está falando aqui, irmãos, e Paulo diz, abençoe os que vos perseguem, não é essa perseguição de hoje. Talvez isso nem seria perseguição. Eu estou sendo perseguido, pastor. Tem um irmão que não gosta de mim. Estão falando de mim na rede social. Isso não era perseguição. A perseguição aqui que Paulo está falando era perseguição de morte. Perseguição de sofrimento, de tortura. Nesse período aqui, a perseguição era para matar. Era para ser expulso de sua localidade, de seu território. Como você trataria a pessoa que te procura te matar? Qual seria a sua oração para essa pessoa? A pessoa que está tramando contra você, quer acabar contigo e com tua família, quer tirar você da sua zona de conforto. Qual é a oração que nós iríamos fazer? Provavelmente, se a gente orar para Deus matá-lo. Mata esse infeliz Jesus. Está mexendo com o teu ungido. Paulo sabia do contexto no qual eles estavam inseridos. E Paulo diz, irmãos, abençoe aqueles que os perseguem. Aí ele enfatiza mais, abençoe e não os amaldiçoe. É fácil para Paulo falar. Não, cara. Esse que está falando aqui poderia dizer, irmãos, peguem bazuca, metralhador e matem esses infelizes. Porque eu já sofri na pele muita perseguição. Olha, vai ler lá Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 13. Paulo foi apedrejado, foi tirado de dentro de uma cidade como morto. Paulo foi chicoteado várias e várias vezes ao ponto de sua carne ficar toda triturada. Paulo não foi morto porque, de fato, Deus tinha planos na vida de Paulo. Mas em Listra, em Derbe,
em Filipos. Todas as vezes Paulo foi totalmente apedrejado, Paulo foi maltratado, Paulo foi literalmente dado por morto. As surras que Paulo levou, irmãos, não está no gibi. Sabe o que é uma multidão de pessoas lhe jogar pedra, lhe bater e você ser jogado fora da cidade, dentro do lixão como morto? Assim foi o que fizeram com Paulo. Aí esse homem que passou por todo esse processo, que teve com certeza ossos quebrados, costela quebrada, que teve cabeça machucada, esse cara agora escreve, e quando Paulo escreve aqui, ele estava literalmente preso já. Paulo preso podia dizer, irmãos, vamos organizar um plano para a gente matar os nossos inimigos. Ele vai dizer, não, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos abençoar quem nos persegue. Vamos abençoar quem nos amaldiçoou. A palavra aqui, no grego, abençoar aqueles que os perseguem, traz a ideia de você orar para a bênção de Deus repousar sobre o seu inimigo. Já pensou? Mas esse é o evangelho de Cristo. Por isso é que eu digo, o evangelho de Jesus, ele vai na contramão da cultura atual. A cultura, ela manda eu odiar aqueles que me odeiam, eu lutar contra aquele que está lutando comigo. Mas o evangelho de Cristo diz o contrário, ele diz, olha, dê a face, se alguém bater na tua face, dê a outra face. Se alguém te confrontar e te convidar a andar uma milha, ande duas com ele. Pastor, isso é fácil? Eu não estou falando que é fácil. Mas eu entendo que a partir do momento que eu me entrego a Jesus, a partir do momento que eu digo, não é mais sobre as minhas vontades, não é sobre o meu temperamento, aí eu de fato deixo o Espírito de Deus me moldar, trabalhar e fazer coisas que de fato eu mesmo, há anos atrás, não imaginaria que poderia suportar. Então, Paulo está nos orientando a nós orarmos pelos nossos inimigos, orarmos por aqueles que nos caluniam, orarmos por aqueles que desejam o nosso fracasso, orarmos por aqueles que querem ver a nossa derrota, orar por aqueles que querem ver a nossa desgraça. Paulo está dizendo, orem por eles. Diga, Deus, abençoe fulano, abençoe a vida de fulano. Deus, faça ele prosperar, que no casamento, que nas finanças, que na vida emocional, que tudo corra perfeitamente sobre a vida daquela pessoa. Mas o conselho de Paulo faz sentido, irmãos. Porque se você orar pelo seu inimigo e ele se converter, o teu inimigo, ele vai desaparecer, sim ou não? Porque se ele se tornar cristão, ele vai se tornar o teu irmão. Então, em vez de eu mandar Deus matar, vamos mandar Deus converter. Pai, abençoa aquela alma para que ele se torne uma bênção em tuas mãos. E Deus consegue fazer isso. Paulo, por exemplo, Paulo era um grande perseguidor do evangelho. Quando Deus apareceu a um homem por nome de Ananias, Deus disse, olha, vai lá na rua direita e tu vai orar por um homem por nome de Saulo de Tarso. Ananias disse, não, eu não. Senhor, o relatório que eu tenho desse cara é que ele mata os cristãos. Ele persegue os cristãos. O Senhor quer que eu vá orar por ele? Aí o Senhor disse, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, aí Ananias vai lá e ora por Paulo. Paulo se converte, já estava convertido. Paulo, aliás, de fato, tem uma experiência com Deus e torna-se, consequentemente, um grande amigo daquela pessoa que anteriormente tinha medo dele. Então devemos cumprir o princípio do evangelho de orarmos até mesmo por aqueles que querem ver a nossa desgraça, aqueles que querem ver a nossa derrota. Levanta tuas mãos, abençoa a vida do outro. Porque Paulo vai escrever dizendo que quando nós tratamos o mal com o bem, nós acumulamos brasa viva sobre a cabeça do outro. Se você diz que é cristão e Cristo habita em você, e alguém te fez mal, ore pela vida do outro. Se alguém te fala com arrogância, trate com amor. A Bíblia vai dizer que a palavra branda, ela desvia o furor. Se alguém é ignorante com você, seja pacífico para com ele. E a tua palavra branda vai fazer o outro te constranger, dizer, cara, eu trato esse cara tão mal, eu trato essa mulher tão mal, e ela me trata tão bem, e ele me trata tão bem. Porque cada um dá aquilo que tem. É a velha historinha do cocô de vaca que eu já contei para vocês. Que a mulher manda um cesto e ela retribui um cesto de flores. Cada um dá aquilo que tem.
Quem tem cocô, manda cocô. Quem tem flores, dá flores. E se de fato você é alguém que está em Cristo, se o Espírito de Deus habita em você, você de fato tem que mandar aquilo que Deus está criando dentro do seu coração. É de fato orarmos por aquelas pessoas que já nos fizeram mal. Mas não de uma forma irônica, não de uma forma arrogante, não de uma forma hipócrita, mas de uma forma sincera. Senhor, abençoa de fato a vida do outro. E se o outro prosperar, qual vai ser a tua reação? Veja comigo o versículo 15. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, vai fazer uma aplicação interessante. Ele vai dizer, é mais fácil chorarmos com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque no momento da dor, nós somos levados a sentirmos a dor do outro e ambiente de dor, às vezes, comove os nossos corações. Ambiente de dor faz com que a gente se aproxime até mesmo de pessoas que nós não falávamos. Quem nunca foi para o velório de um parente que você não falava? Mas é o velório, precisa ir. E mesmo você não sendo tão íntimo, você vai para o velório do outro e abraça o outro e diz, meus pêsamos. E até lágrimas rolam do seu rosto. Mas não era alguém que eu tinha tanta proximidade. Mas ambientes de dor, de perca, conseguem gerar esse sentimento de sensibilidade em nós. E alegrar-se com os que se alegram. Deveria ser mais fácil, mas nem sempre é. Há uma grande dificuldade em muitos corações de se alegrar com a conquista do outro, em vibrar com a conquista do outro. Porque quando trata-se de vibrar com a conquista do outro e nós não conseguimos o que o outro conseguiu, um sentimento de inveja domina muitos corações. E às vezes o sorriso que é estampado no rosto não é profundo ou não brota de dentro de um coração verdadeiro. Mas por que isso acontece, pastor? Porque nós temos a natureza pecaminosa. Porque infelizmente nós estamos mal. E nós, infelizmente, muitas vezes, não se alegramos com a conquista do outro. Quem nunca teve o desprazer de ter aquele amigo, e você chega para ele com muita alegria e conta o que você conquistou. E você percebe no semblante do outro que ele não ficou feliz. Ele até diz que bom, mas por dentro ele não consegue se alegrar com a conquista. Mas não é só aquele amigo, muitas vezes somos nós, os nossos amigos também. Às vezes, muitas pessoas, quando vê o outro se alegrar, vai para casa e vai dizer, Deus, porque ele tem ou não tem, porque ele conseguiu ou não consegui, porque ele teve a vitória e eu não tive a vitória. Somente quando chegarmos ao nível de plenitude, de nos alegrarmos com a alegria do outro, com a conquista do outro, quando a conquista do outro não nos gerar nenhum tipo de dor, aí Deus olhará para nós e vai fazer, agora está na hora de você também ter sua vitória. Precisamos entender que o nosso coração tem que ser um coração idêntico ao de Jesus. As nossas atitudes têm que ser parecidas com a de Jesus. Então, se você está orando por algo, mas você não conseguiu e o seu irmão conseguiu, celebre com ele, alegre-se com ele, vibre com ele. Porque com certeza Deus irá observar o teu coração puro, o teu coração verdadeiro, e no tempo certo, na hora certa, as bênçãos as quais você também almeja chegarão sobre sua vida. E a bênção que é para você não é a do seu irmão, é a sua e ponto final. Não há crise no estoque de Deus. Ele tem para todos. Então precisamos celebrar, se alegrar com a vitória do outro, com a conquista do outro, com aquilo que Deus de fato tem reservado para a vida do outro. Que esses ensinamentos façam parte do nosso dia a dia. Porque todos os dias, no mundo qual vivemos, nós nos deparamos com situações as quais eu citei aqui nesta noite. E somente o Evangelho consegue me preparar para eu me deparar com essas situações.
Se o evangelho não me limpar, eu terei um coração egoísta. Se o evangelho não entrar dentro do mais profundo do meu coração, eu serei egoísta, eu serei egocêntrico, eu vou chorar para Deus, reclamando porque o meu irmão conseguiu e eu não consegui. Mas o coração que se entregou a Cristo celebra, até mesmo quando a situação para nós não está boa, a gente celebra a vitória do nosso próximo. Que o mundo olhe para nós e veja e creia em Deus através dos nossos comportamentos. Vou repetir essa frase com conclusão. Que o mundo creia em Deus através das nossas obras. Que as nossas obras falem muito mais do que as nossas palavras. Que o mundo olhe para nós e diga, cara, aquele cara é crente de verdade. Porque tinha alguém passando uma necessidade e ele foi lá e fez a parte generosa dele. Porque alguém conquistou uma vitória e o irmão celebrou. E eu vi que era verdadeiro no sorriso dele. Que o mundo se converta através das tuas ações. Que o nosso comportamento seja de um verdadeiro cristão. E se porventura você nessa noite disse, pastor, tem tanta área na minha vida que não está se encaixando com essa verdade do evangelho. A minha oração é, nessa noite, se arrependa e diga, Pai, me ensina, porque eu preciso aprender. Vamos colocar em pé, vamos orar. Curva sua cabeça nessa noite. Eu quero orar por tua vida. Para que Deus ele nos faça mais parecidos com Ele. O mundo vai se converter quando a igreja for luz, quando a igreja for o sal que precisa trazer sabor para essa terra. Deus conta com você. Não é sobre os nossos comportamentos, é sobre Deus. Então, que nós venhamos abrir mão do nosso ego, das nossas vontades, da nossa mesquiaria, das nossas atitudes mesquinhas. E nós vamos entender que precisamos praticar a hospitalidade, nós precisamos de fato se alegrar com os que se alegram, que a gente consiga abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Curva sua cabeça, eu quero orar por tua vida. Senhor Deus e Pai, queremos te pedir perdão, porque a grande verdade é que nós somos fruto de uma sociedade que se perdeu. Então as nossas atitudes, na maioria das vezes, são egocêntricas. Com muita facilidade nós pensamos apenas em nós. E às vezes não estamos nem aí se o outro não tem o que comer. Nos perdoa. Nos perdoa porque tantas vezes afirmamos que te amamos. Mas não conseguimos amar o nosso irmão que está ao nosso lado. Nos perdoa. Nos perdoa por sermos tão mal. Por termos um coração tão ruim, nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes, em vez de abençoarmos os nossos inimigos, nós os amaldiçoamos. Nos perdoa porque muitas vezes os nossos comportamentos, as nossas orações não são dignas de um cristão. Nos perdoa porque às vezes temos dificuldades de celebrar a conquista do outro. Às vezes a conquista do outro gera sentimento de incômodo em nós. Nos perdoa por sermos assim. Nos perdoa por sermos tão mal. Mas nós não queremos mais. Nós não queremos apenas o teu perdão. Nós pedimos a tua transformação em nós.
nos transforma. Arranca de nós esse coração de pedra, esse coração desumano, e coloca dentro de nós um coração que é parecido com o teu coração. Nos faz sermos parecidos contigo. Que o mundo olhe para nós e se entregue a ti. Que sejamos a luz, que sejamos o sal, que sejamos o elemento de transformação que tu irás usar para outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe por muitas vezes os nossos pensamentos ser tão diferentes dos teus. Nos perdoa. Mas nos trata nessa noite. Nós oramos nessa noite dizendo: não fala o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Então nós queremos concluir esse momento dizendo: Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque tua palavra nos sara, nos lava. Porque tua palavra nos ensina a sermos mais parecidos contigo. Deus, eu te oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você puder, aplauda Jesus bem forte no seu lugar. Amém?